Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. A gente quer aí saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também, né, aqueles que estão nos bastidores, as técnicas e os técnicos que estão programando, que estão trabalhando para que você receba essa imagem, o som, e também receba quem? Toninho Ciardulo, o nosso querido Antoninho. Olá, Toninho. Olá, meu querido amigo Fernandinho. O pessoal não sabe que você chama Fernando, hein, Nando? O Nando é Nando porque é Fernando, meu amigo Fernandinho. É um prazer estar com todos, né, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja lá que for, né? É bom estar juntos, né, Nando? Muito bom estar com você, Nando. No fuso horário que for, né? Muitas vezes as pessoas ouvem pela internet, assistem pela internet, estão em outro fuso horário, em outro planeta, em outro país, em outra cidade, e muitas vezes acontece da pessoa ouvir também naquela hora que ela pode. Então, a gente saúda aí, né, para que você esteja conosco e participe do programa, mande mensagens aqui para nós, né, através das telefonistas da FEAL, e a gente aguarda você aí para compartilhar também esse programa, né? Porque quando passam uns dias, esse programa ele sobe, a gente chama de subir, né? Ele sobe para o YouTube. Então você vai lá, RBN/TVMM, não lá, RBN/TVMM, e os programas vão estar lá. Aí você pode compartilhar com seu amigo, com uma pessoa que te segue lá para o Centro Espírita. Às vezes você pode pegar o tema que nós vamos falar aqui hoje, colocar lá no vídeo, no seu Centro Espírita e, né, fazer uma discussão sobre o assunto. E o assunto de hoje, né, Toninho? Eu queria que você até falasse aí qual vai ser o assunto de hoje, Toninho. O assunto nosso é uma pergunta. A pergunta é: para que mudar? Isso Já tem mesmo. uma interessante na pergunta: para que mudar? Para que mudar? Não é por que mudar, é para quê? Porque tem que ter uma utilidade nessa mudança, né? Muitas vezes, né, Toninho, nós vivemos naquela zona de conforto, mesmo que não está muito bom esse conforto, mas a gente se acostuma muito mal, né, como falam os nossos antepassados, né, os nossos parentes mais antigos, falam assim, né, não pode ficar assim. Então, a gente precisa sair dessa zona de conforto e fazer alguma coisa para mudar. O que, Toninho, nós podemos fazer para mudar, Toninho? Então, você já matou? A pergunta não é por quê. Por que é meio passado, né? Por que aconteceu isso? Para que é futuro? Agora tem que perguntar: mudar o quê e como? Essas são as perguntas interessantes, né? Essa coisa da mudança não é tão importante. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu agora em foi maio, eu fiz a cirurgia da catarata. Esse olho direito, primeiro, depois o olho esquerdo. Eu fui acostumando, a gente vai se acostumando com as coisas ruins também na vida, né? Fui acostumando, olha, para vocês terem uma ideia, eu estava enxergando 50% com esse olho. Tinha uma catarata enorme. E do outro olho, quando eu operei esse aqui, o esquerdo, parecia o bom, né? Quando eu operei o direito, eu percebi como o esquerdo estava ruim, porque esse ficou bom. Eu estava enxergando 50% com esse e mais ou menos 70% com esse. Ou seja, Nando, fala qual a porcentagem do olho de cada olho. O direito você estava 30%, enxergando 50%. nem 50%. 50 mais ou menos. Sim, Desse aqui estava enxergando do 70%. esquerdo, Eu estava 70%. ruim, os dois estavam ruins.
Então, para você ter uma ideia, a gente vai acostumando e vai dando um jeito, a gente vai dando uma garibada. Com o tempo, aí, durante muito tempo, fui trocando óculos, fui melhorando algumas coisas, mas chegou uma hora que não tinha mais jeito. Para você ter uma ideia, a mudança é tão importante que no dia que eu fiz a cirurgia, foi uma sexta-feira, eu fiz a cirurgia desse olho direito, no sábado acordei de manhã e abri a janela, eu vi o azul do céu e chorei de emoção, porque eu não lembrava mais como é que era esse azul. Vários detalhes, né? Numerozinhos, coisas. Eu estou aqui com o papel aqui, por exemplo, né? Calendário, qualquer coisa, eu olho assim, eu vejo as letrinhas pequenininhas. Aí eu operei o lado esquerdo, melhorou também. Eu falei assim, meu Deus, eu me emocionei tanto, não, eu chorei de emoção. Porque a gente vai esquecendo de como as coisas são belas e boas. E a mudança vem para quê? Para a gente ver as coisas belas e boas. Ver o belo, ver o bom. É isso que Jesus vem falar para a gente mudar, né? E a gente vai falar de Jesus rapidamente, e vamos entrar no tema, né? Assim, porque isso tudo vem baseado em Jesus. Jesus, quando curava, ele falava o quê? Ele falava assim, ó, a tua fé te curou. Mas em seguida ele falava assim, ó, vá e não peques mais. Traduzindo, vá e mude. Mude. Ou então vai continuar acontecendo a mesma coisa que está te acontecendo. Então, para que mudar? É futuro, né? Mas para que mudar? Para a gente ver as coisas mais belas, melhores. Nós vamos ter problemas? Vamos, mas vamos aprender a olhar nesses problemas, nesses desafios, o que eles têm de bom, de belo, para a gente crescer. Nós vamos ficando craque em resolver desafios, Nando. Isso não é bom? É muito bom, né? Olhar, né? Muitas vezes, como você falou do olhar, né? Que você usou aí o seu exame, a sua cirurgia que você fez, olhar sobre um outro foco, né? Porque às vezes a gente perde essa oportunidade de olhar com outro foco, com uma outra ótica, né? De um outro prisma. E também a gente fica procrastinando, né, essa possibilidade, né? O Toninho usou o exemplo aí da questão da visão, mas e outras questões, até físicas mesmo do nosso corpo, cuidados que a gente deveria ter com o nosso corpo. Mas, assim, mudança, né, Toninho? Parece que sempre causa muitas das pessoas um certo temor. As pessoas, nós temos medo de mudança, não novo, aquela ansiedade, e às vezes a gente deixa de viver, a gente deixa de ver, como o Toninho viu, os detalhes, né? O azul do céu, e até chorou, né? Então, olha, isso realmente, a gente tem que sair dessa zona de conforto, né, Toninho? Então, a mudança sempre dá uma certa expectativa, e a gente tem uma certa expectativa de falar assim, vai ser difícil a mudança. A mudança você tem que se mexer, tem que se movimentar. Mas, via de regra, quando você muda em direção ao que vai ser uma coisa melhor para você, você vai estabelecendo um grau de segurança ao fazer essa transformação. Porque assim, na verdade, Nando, olha, também é uma transformação, é uma ação que transforma, né? E aí vamos fazer uma pergunta. Nós não estamos aqui nesse planeta de férias. Nós estamos aqui para fazer o quê? Transformação. Como nós sabemos, Deus não castiga ninguém. Deus dá uma oportunidade da gente fazer diferente, da gente se transformar. Então, tudo que acontece na minha vida, primeiro ponto importante, né, Nando? Tudo que acontece na minha vida tem o objetivo de fazer eu me movimentar. Então, quando você fala assim, não quero mais ter problema na vida. Esse é o maior problema já. A gente sempre fala assim, não é problema, é desafio, né, Nando? Se você fala assim, não quero mais desafios, esse já é uma grande coisa, é um grande passo. Você falar assim, olha, os desafios vão vir. O André Luiz fala uma coisa importante. O André Luiz fala o seguinte, problema resolvido, aguarde outro. Já vai vindo outro, né? Então, bem-vindos sejam os desafios, que a gente vai aprender a crescer com eles. E que se a gente não ficar na posição de coitadinho, né, Nando? Que é muito importante. Porque quando vê o desafio, a gente fala assim,
por que comigo? Porque os desafios acontecem com todo mundo, acontecem com o Nando. Jesus passou por desafios? Pô, foi crucificado, meu amigo. Foi abandonado, né? Os desafios acontecem com todo mundo. Quando a gente fala assim, por que comigo? Isso não é um egoísmo. Parece que eu sou perseguido, parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus está olhando para mim, talvez, e fala assim, esse cara vai pagar por tudo. Não, eu não sou coitadinho. Ninguém é coitado. Nós somos filhos de Deus. E filho de peixe, peixinho é. Né, Nando? Então, o novo vai vir coisas diferentes, desafios para a gente crescer. Sempre falo assim, ó, nós temos duas posições, né, Nando? A gente fica na posição do coitadinho ou na de filho de Deus. Na posição de coitadinho, a gente vai se dar mal, porque a gente abre mão das capacidades e dos talentos que nós temos, inclusive da ajuda energética que os amigos espirituais nos dão. Quando eu me coloco na posição de filho de Deus, eu lembro, filho de peixe, peixinho é. E lembro de Jesus falando, ó, vós podeis fazer tudo o que eu faço e bem mais. Vós sois deuses. Deuses com D minúsculo, mas vós sois deuses. Então, vamos em frente. Eu sei que tem gente que está passando por problema agora, Nando, por isso a importância desse tema, né? Não se entrega, não fica na posição de coitadinho. Procura ajuda no divino, no material, nas pessoas que tem, mas não fica na posição de coitadinho. Lembra, você é filho de Deus, vós sois deuses, né? E vamos em frente, né, Nando? E amparo não falta, né? Às vezes tem o amigo, ou tem aquele parente mais próximo, ou tem uma terapia que você pode buscar, ou você pode ir ao centro espírita lá, se abastecer de boas energias, de uma boa palestra, de um tratamento espiritual. Então, tem várias alternativas para a gente buscar e não ficar no mesmo lugar, né? Porque aí a gente está sendo masoquista, né? A gente quer sofrer. E Deus, como o Toninho colocou, ele está nos amparando, ele nos dá a oportunidade para que a gente se renove, que a gente busque essa mudança. E nós estamos passando por um processo de mudança, né? Tanto que nós todos, indistintamente, estamos sofrendo. Existem aqueles que estão sofrendo mais, que estão passando por desafios maiores, mas todos nós estamos, porque não tem como a gente fugir dessa situação, né? Nós não vamos pedir lá para o Elon Musk colocar a gente numa nave e mandar a gente lá para Marte e nossos problemas estão resolvidos. Não, né? A coisa está aqui e agora, né? E agora, né? Tem uma música do Gil que fala do Gil que fala assim: qual é o melhor lugar do mundo? É aqui. E agora? Não é, Toninho? Isso aí. Você fala assim, eu não queria estar nesse planeta nessa hora. Não, cara. Aqui é o melhor lugar do mundo, e aqui e agora. Para quê? Para o nosso progresso. Né? Não, é exatamente isso assim. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não queria estar nesse mundo. Tem gente que fala assim, não queria nascer no Brasil. Queria nascer não sei aonde. Não, mas é aqui que você vai crescer, meu amigo. Tá bom, mas eu queria estar não sei aonde. Mas se você estivesse lá, talvez você não estivesse crescendo, passando por esses desafios. Só uma coisinha, Nando. Vamos pegar dois aspectos que são interessantes. Assim. Quando eu quero mudar alguma coisa em mim, você fala assim, tá bom, mas o que eu vou mudar? Lembra que é a pergunta? O que eu vou mudar? O que eu vou mudar? Quando eu olho para mim, eu posso falar assim, eu posso olhar no espelho, o espelho, aquela coisa que as mulheres não gostam, e os homens fingem que não gostam, mas adoram também. Boa. Aquele espelho, olha no espelho e fala assim, preciso mudar alguma coisa, vou mudar o cabelo, vou emagrecer um pouco, né? Eu preciso fazer algumas alterações. Isso aí é visual. É fácil ver, né? Agora tem uma parte, que é a parte interior, que é ligada a algumas emoções, sentimentos, que a gente às vezes não enxerga logo de cara. Por exemplo, eu preciso ser mais caridoso, preciso ser mais humilde, coincidentemente menos orgulhoso, aí eu posso ser mais flexível, né? Mais tolerante, coisas assim, né? Então, essas coisas eu não vejo no espelho. O que Deus faz? Deus coloca pessoas parecidas comigo na minha frente. São os espelhos, né? É o que a gente chama de sombra, né, Nando? Né? Psicologia, a famosa sombra junguiana, né? Então, é assim,
Quando eu não percebo que eu estou sendo muito egoísta, que eu sou uma pessoa muito centralizadora das coisas materiais, inclusive, né? Deus coloca pessoas talvez egoístas perto de mim. Para que eu, ao olhar aquela pessoa, eu fale assim, nossa, como isso é ruim, né? Aí eu tenho que fazer o exercício, olhar para mim e ver se eu também não estou sendo egoísta. E aí entra o mestre Jesus, o mestre dos mestres, que ele falou assim, ó, olha o cisco no olhar do teu irmão, depois olha a trave no teu olho. Observa, Nando e ouvintes e telespectadores, que ele não fala para a gente não olhar o cisco. Ele não está falando para você parar de olhar o defeito. Ele fala o seguinte, ó, tudo bem, você vê o cisco, você vê que o outro tem essa questão a melhorar. Depois você olha para você. Ou seja, nós precisamos de espelhos. O nosso querido doutor Adão Nonato, né? Ele sempre falava assim, ó, o lixo do outro é o lixo que lixa o meu lixo. E para quem só está ouvindo, eu estou fazendo com as duas mãos assim, olha. O lixo é uma palma da mão. O lixo meu é outro. E eu vou esfregar uma na outra. Ó. O lixo do outro é a lixa que lixa o meu lixo. E aí eu vou esfregar. É através do relacionamento com os outros que eu vou compreender onde eu preciso melhorar. O como, nós vamos falar daqui a pouco, né? Acho que tem a ver com o evangelho, né, Nando? O como tem a ver com o que Ô, mudar. Toninho, Então, essa questão... o que mudar, eu olho no outro. Quando você não tem essa capacidade de autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é muito importante. A Joana de Ângeles fala muito isso. Sem autoconhecimento não tem evolução. Por que autoconhecimento? Porque eu olho para mim e vejo o que eu preciso mudar. E interessante isso que você colocou, né, da lixa que lixa o meu lixo. Por que será que dentro da reencarnação se aproximam, né, espíritos que a paz fazem parte e vêm para fazer parte da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente social, onde nós estivermos, aquela pessoa que muitas vezes a gente, né, sente aquele asco, né, que você não quer estar do lado daquela pessoa, justamente é para isso. A gente está sendo espelhado mesmo, vendo a sombra, vendo talvez alguma coisa que também não se resolveu em nós. E a gente vê aquilo, não gosta, porque talvez dentro de nós tem algo que também nós não gostamos e precisamos melhorar. Então, a gente fica apontando para o outro, falando que ele está errado, e a gente precisa examinar a trave, né? Como Jesus coloca, como você disse, né? Essa trave que impede da gente, muitas vezes, ver o real, ver a imagem verdadeira, porque nossa visão está obstruída. É necessário fazer cataratas, né? Cirurgia de cataratas espirituais, né, Toninho? Para poder enxergar, porque isso é uma cirurgia que vai da alma, né? Que precisa a alma ser feita na alma, né? Nós temos, né, Nando? Você já falou bem, nós temos catarata espiritual. Mas esse tempo atrás, algum tempo atrás, eu escrevi um texto falando assim sobre o nosso daltonismo também. Nós somos daltônicos em alguns níveis, né? Porque a gente não enxerga certas cores. E essas cores são cores espirituais, né? A gente, por exemplo, assim, uma das coisas boas para a gente começar a mudar é parar de ver só o defeito das pessoas. Porque quanto mais a gente vê o defeito das pessoas, só vê o defeito das pessoas, mais as pessoas vão ver o nosso. É procurar ver a luz no outro, né? Jesus falou assim, ó, que brilhe a vossa luz. Um grande segredo, Nando, que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, quanto mais você vê a luz no outro, mais a tua luz brilha. Porque você está vendo coisas que você tem também. Vou dar um exemplo simples, ó. Eu gosto muito do poeta Vinícius de Moraes, o Vininha, né? Por que eu gosto do Vinícius de Moraes? Porque, de alguma forma, essa poesia existe em mim. Para eu gostar de alguma coisa, é porque essa coisa existe em mim. Agora, o lado contrário, ó, quando eu não gosto muito de uma coisa em alguém, é porque essa coisa existe em mim também. Então, eu olho o cisco, olho a trave, vou procurar me transformar também com amor próprio, né? Eu não vou mudar do dia para a noite, né, Nando? Agora, tem uma coisa boa. Quando você vê uma coisa boa no outro,
Você pode olhar de duas maneiras: com inveja ou com admiração. Quando eu vejo uma coisa boa no Nando e tenho inveja, isso não é bom. Agora, quando eu tenho admiração, eu falo assim, puxa, o Nando está conseguindo fazer tantas coisas boas. O que o Nando está fazendo para chegar lá? Aí a admiração é boa, porque eu chego e falo assim, pô, vou ver o que o Nando está fazendo, né? O nosso querido amigo Adeilson Salles tem um livrinho chamado Psil, onde ele fala o seguinte, ó, a inveja é a admiração vestida de lama. Ou seja, a diferença é essa. A inveja é a admiração vestida de lama. Quando você tira a lama da inveja, né? Que é essa coisa de querer diminuir o outro, porque normalmente você fica com inveja do outro, você quer diminuir, aí vira admiração. Então, olha só, o que você vê de ruim no outro, que você te incomoda muito, você tem em você, então você vai mudar. O que você vê de bom no outro, com admiração, você fala assim, opa, vou potencializar isso. Eu pego um grande exemplo, Jesus. Quem não admira Jesus? Se você começa a admirar Jesus, não com aquela forma assim, ai, Jesus é bonzinho, não. Jesus é, vou usar um termo baiano, Jesus é porreta. Porque lá no Horto das Oliveiras, ele chegou para o pai e falou assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ia ser duro. Ele falou assim, se possível. Mas Deus falou assim, não, você vai passar por isso. O que ele fez? Teve coragem. Esse é o exemplo de Jesus, ó. Ter coragem de enfrentar os desafios para crescer. Jesus cresceu com isso? Cresceu. Jesus é o espírito mais perfeito que passou pela Terra. E está progredindo. Jesus está progredindo, está lá na frente, mas continua crescendo, continua evoluindo, né? Então, Jesus é o nosso grande exemplo, né? Admirar Jesus, não com aquela coisa assim, ah, Jesus faz as coisas por nós. Não, Jesus está na nossa frente mostrando o caminho. Vou seguir Jesus porque ele tem coragem, ele tem determinação, ele tem foco, ele já está cada vez mais, ele e o Pai já são um, né? Eu vou me tornar um dia como o Pai, que nem o Paulo de Tarso, né, falava, né? Não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim, né? Toninho, É seguir na e coragem, Jesus né? falou aquela questão, né? Eu trabalho e meu pai também trabalha, continua trabalhando. A gente não pode deixar de evoluir, de conquistar, de buscar, de se elevar, de se mudar, né? Porque a mudança ela começa primeiro em nós mesmos, né? Se não for em nós mesmos, dificilmente a gente vai conseguir mudar o que está fora. Porque é incrível isso, como o Toninho disse, né? Quando a gente começa a olhar positivamente para determinada situação, a gente consegue ver naquela pessoa, naquele ser, algo bom, né? Porque ninguém está destituído não está destituído de algo bom, de uma coisa que você possa admirar. Sempre tem alguma coisa que podemos admirar. E é a partir disso que a gente começa a ter um outro olhar. Sempre a gente está voltando no olhar aí, né? Que começou hoje falando sobre o olhar, é da gente enxergar realmente isso, essa possibilidade que existe de transformação, de mudança. E a gente precisa fazer isso. Se Jesus, né, com um espírito hiper iluminado, continua batalhando, continua indo em frente. A gente sabe que ele é governador do planeta Terra, mas também governador do sistema solar e quiçá de outros planetas, né, que estão em evolução, transformação. Então, a gente tem que seguir, a gente não pode ficar na inércia, parado, né, Toninho? Temos que ir em frente. Andou, ficar parado na inércia é a posição do coitadinho, né? Vamos contar a história do Jerônimo Mendonça, que é uma coisa interessante, acho que nós já falamos, mas vale a pena repetir. Jerônimo Mendonça foi um grande exemplo para todos nós, um espírita trabalhador, batalhador, teve uma vida pregressa antiga, que teve as falhas dele, como todos nós temos, né? Mas, certa ocasião, ele estava com uma hemorragia, sangrava muito, né? E ele estava próximo da morte. E os médicos o desenganaram. Como ele tinha um amigo que tinha um aparelho, um avião, acho que era, né? Ele falou assim, antes de morrer, eu quero ver o Chico Xavier. Ele foi até o Chico. Quando chegou no Chico, ele estava envolto num lençol, o Chico, do jeito dele, olha o olhar do Chico. Olhou o Jerônimo e falou assim, olha o nosso Jerônimo, parece uma rosa vermelha.
Em vez de falar que ele estava todo ensanguentado da hemorragia, né? Parece uma rosa vermelha. E essa rosa vermelha tem a ver com o passado de Jerônimo. Quem quiser ler, dá uma pesquisada nos livros dele, é chamado O Gigante Deitado, se não me engano, né? Que conta um pouquinho do porquê dessa rosa vermelha. Curiosidade para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso. E falou assim, olha, parece uma rosa vermelha. E fizeram um trabalho, passes magnéticos, uma série de coisas, o Jerônimo parou de sangrar. O Chico foi até o Jerônimo e falou assim, Jerônimo, você sabe por que você está desse jeito, que você ficou desse jeito? O Jerônimo disse, não. O Chico falou assim, porque você estava com dó de você. Você estava se achando um coitadinho. E hoje, Nando, eu estou estudando, a gente vai aprendendo as coisas, estou fazendo um curso de neurociência aplicada à psicanálise, né? Hoje a gente sabe o seguinte, que nós, de alguma maneira, através do nosso mental, psíquico, é a parte psico, neuro, endócrino, imunológico, né? O PNEI, né? Que a gente fala, PNEI, psico, neuro, endócrino, imunológico. Através do nosso psiquismo, nós alteramos toda essa cadeia, ó, neurológica, endócrina e imunológica. Ele se achando um coitadinho, estava com dó dele. Ele alterou o metabolismo do organismo dele, que não se defendia das coisas. É como se você falasse assim, você tem um inimigo. Você falasse para o seu sistema imunológico, ó, o nosso inimigo é muito mais forte que nós. Nós não vamos dar conta. Você já está se entregando a esse processo. É claro que precisa ter os cuidados necessários, né, nesse momento de pandemia, mas acreditar no que você está fazendo também. Então, assim, olha, eu estou fazendo tudo possível, eu estou tomando os cuidados necessários, estou tomando a vitamina D, vitamina C, me alimentando bem, tendo bons pensamentos, bons sentimentos, porque acontece o seguinte, Nando, vamos pensar um pouquinho, Nando. Se eu tenho maus pensamentos e maus sentimentos, eu estou fragilizando o meu sistema imunológico. Fica mais fácil pegar o vírus? Claro, claro. Ter aspectos físicos, né? Mas mentais, emocionais, físicos e espirituais, né? Então, isso é importante. Então, o Jerônimo estava no papel de coitadinho. Ele ficou daquele jeito. É uma grande mensagem para todos nós. Vamos mudar, sair dessa posição de coitadinho, enfrentar as questões, os desafios com bons sentimentos, boas palavras, né, Nando? Boas atitudes físicas, né? Isso vai nos ajudar com certeza, né? Importante. E é isso mesmo, Toninho, porque a gente que se liga numa frequência de pensamento cujo pensamento não é bom, a gente começa a ficar, a se debilitar. E a gente está tendo a prova, né, do que isso ocorre, né, nos dias de hoje com a questão, né, do Covid-19, né, como o vírus ataca. E se a pessoa... É até uma coisa que interessante, que eu não sei o que os cientistas sabem sobre isso, porque tem determinada pessoa, a gente já sabe, por N casos que a gente tem acompanhado, de que uma pessoa da família se contamina, né, e a outra também se contamina, uma tem uma reação, a outra não tem nada, né? Então, olha que coisa interessante, porque talvez essa questão imunológica, essa de defesa do corpo, na questão mental, na questão psicológica, na questão, né, como você colocou aí, esses níveis que a gente pode estar decaindo, depende muito mesmo da forma de nós pensarmos, da forma de como nós agimos, quais são os nossos procedimentos. Já que a gente não sabe exatamente como esse vírus funciona, o que nós precisamos adotar, né? A gente está usando ele como exemplo. Adotar, né, os procedimentos necessários de proteção. Se nós temos alguma invasão de pensamentos infelizes, o que nós vamos usar? Jesus não disse para nós o vigiai e orai, né? Que é uma proteção que a gente deve buscar para não sofrer ataques, né, de frequências de pensamentos que estão aí, estão orbitando em torno de nós, estão num ambiente que às vezes a gente visita, ou até numa notícia que a gente fica ali, né, fica ruminando aquela notícia, e aquilo faz mal para a gente, né? Então a gente tem que se proteger e se precaver, né, Toninho? Prevenção aí contra isso. Prevenção. Você entrou numa uma coisa muito interessante, que nós sabemos que existiam os vários campos, né?
Os campos, na pessoa da constelação familiar fala bastante sobre isso, os campos, né? O campo da tristeza, o campo do desânimo, né? O campo do medo, né? São grandes campos que são comprovados, são campos magnéticos, vamos falar desse jeito. Se a gente entra nesse campo, o campo da tristeza, do medo, não sei o quê, né? Precisamos tomar cuidado para ficar com o que é nosso. Se a gente mergulha nesse campo maior, nós não damos conta, fica muito mais difícil. Então, é importante a gente saber, ó, o quanto que esse medo é meu, o quanto que esse medo é do mundo, né? Então, eu vou ficar com a minha parte eu dou conta, né? E eu estando bem, eu posso ajudar o mundo. Mas nós falamos de uma coisa, eu falei de ter bons pensamentos, tudo, tem uma coisa que é perigosa, que é um pouquinho assim, ó. Sabe aquela coisa do pensamento positivo? É importante ter pensamento positivo, mas temos que agregar aos pensamentos as nossas atitudes mentais, emocionais, físicas, né? Porque assim, tem uma hora também, Nando, que assim, vamos supor, eu estou muito cansado. Eu vou pensar positivo e vou seguir em frente. Não. Tem alguns estudos da USP que mostram o seguinte, que esse pensamento positivo, simplesmente, tem tornado a sociedade mais cansada. A gente tem que entender que tem hora para descansar também. Jesus dormia, pessoal. Aquela grande passagem, né, que ele estava no barco com Pedro e os outros apóstolos, que via vindo o temporal, os apóstolos ficaram com medo e fizeram o quê? Foram acordar Jesus. Jesus estava o quê? Descansando. Ele levantou e falou assim, homens de pouca fé. Homens de pouca fé, né? Ele estava o quê? Ele estava descansando. Ele estava repousando, mostrando o quê? Tem uma hora que a gente precisa repousar. Nós precisamos buscar ajuda, né? Não é só pensamento positivo. O Chico Xavier teve uma época que tomava 25 remédios. Não é só pensamento positivo. É lançar a mão do que nós temos, né? E outra coisa, lançar a mão do que nós temos, o que é? Nando já falou bem. Máscara, os cuidados com a higiene e, pelo amor de Deus, pessoal, a vacina. Quando o Nando falou da família, Nando, tem um caso assim, eu vou até contar com todo respeito, né? Não vou falar o nome da pessoa, né? Esses dias eu ouvi um vídeo de um médico, se dizia médico, acho que é médico mesmo, ele dizendo o seguinte, que ele havia tomado a primeira dose da vacina Coronavac e a segunda dose há 5 meses atrás. Ele foi fazer o teste e falou que o sistema dele não tinha adquirido nenhuma capacidade imunológica. Com todo respeito ao nosso irmão, eu acho de uma irresponsabilidade muito grande isso aí. Porque é o seguinte, é comprovado que algumas pessoas não vão desenvolver isso. Tem gente que toma vacina para catarata, não, para catapora, para catapora e pega catapora. Isso é comprovado, não é mesmo? Isso é, né? Comprovado, né? Então, isso é assim, ó. Tem pessoas que vão tomar vacina e vai ter um efeito diferente. Por quê? Até a gratidão pela vacina. Pessoal, não fique escolhendo a vacina. Toma a vacina que vier, toma com gratidão, porque essa gratidão é uma emoção que faz com que você favoreça a atuação da vacina no seu organismo. Se você toma negando a vacina, você está fazendo um processo contrário, né? À obtenção de uma melhor qualidade do seu sistema imunológico. O que vier, toma com gratidão. E faz isso assim com todo cuidado, né? É isso aí, né, Nando? Isso mesmo. Agora, falando de vacina, a gente vai se vacinar através da oração, da vibração e da prece, né? Então, você que está aí, pode colocar um copo de água aí do seu lado e mentalizar também, visualizar, fazer uma visualização e mentalização de alguma pessoa que esteja precisando aí no seu âmbito familiar, pessoas ligadas a nós. Eu vou pedir para o Toninho fazer essa prece para nós, para conduzir cada um de nós aí neste momento, né, que quando Jesus disse, né, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Vamos lá então, Toninho? Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nos ligando ao coração amoroso de Maria, em laços de amor e de trabalho com Jesus, com espiritualidade amiga. Vamos pedir algumas coisas. Vamos pedir para Jesus resolver nossos problemas, mas para ensinar o caminho de como resolvê-los. Vamos pedir força ao Pai para que possamos aprender com todas as situações de nossas vidas, para que saiamos a cada dia
mais fortalecidos, mais craques, mais técnicos, mais fortes em resolver situações adversas. Jesus, mestre dos mestres, está à nossa frente. Vamos segui-lo em seus exemplos de amor, em suas tarefas pelo bem, em sua coragem, determinação, em sua doação pelo mundo. Mas vamos tomar conta de nós também, pois ele disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Vamos nos cuidar para poder cuidar do outro. Vamos descansar para poder descansar o outro. Vamos nos vacinar para poder ser bons exemplos. Vamos nos transformar, vamos mudar, não com a pretensão de sermos a luz do outro, mas com certeza, quando mudamos, podemos ser bons exemplos para quem está ao nosso lado. Por isso te pedimos, Senhor, determinação, coragem, fé, entendimento para seguir. Vamos deixar uma vibração no ar para que os bons espíritos levem onde estiverem as pessoas mais necessitadas, mais fragilizadas. Que as pessoas possam compreender que podem vencer esses desafios e crescer com eles, mudando, vendo o que é necessário para mudar e como mudar, usando sempre o Evangelho do Cristo Senhor de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, te imaginamos envolvendo o nosso planeta, essa constelação, com teu amor, com tua luz, com tua coragem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Muito bem. Depois aí da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, seja aí um agente também do bem, do Evangelho de Jesus, para levar a tantos irmãos aí pelo planeta fora. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Esse é o site para você aí acessar e conhecer mais do Clube de Amigos da Boa Nova. E também os telefones. O 0 Operadora 11, São Paulo, 2458-3214. E também o WhatsApp, esse meio de comunicação bem rápido, que é o 97-261-0272. Aí você entra em contato e ajude, porque é uma forma de você patrocinar, nem que seja um minuto do programa, dos programas da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos por você aí, tá bom? Muito bem, Ali. Também na questão de terapia, o Toninho trabalha com musicoterapia, eu trabalho com psicoterapia, né? Então, somos terapeutas aí, trabalhando para o bem-estar, né, de muitas pessoas. Então, se você quiser conversar conosco a respeito, entre em contato com as telefonistas, né, lá aqui da rádio e da TV, que elas vão passar os nossos contatos, tá bom? E aí, Toninho, temos ainda aí alguns minutos para ainda continuar falando sobre essa questão de mudança, né, de mudar, que parece ser, muitas vezes, para certas pessoas, para nós mesmos, para cada um de nós, algo muito difícil, né, para a gente romper, muitas vezes, com aquela questão tradicional que a gente traz dos antepassados, da forma, da cultura que nós absorvemos, né, do que fora de nós acontece, e muitas vezes a gente dá credibilidade, claro, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e a gente vai arrastando muitas vezes isso, né? Então, às vezes a gente precisa quebrar esse DNA aí que vem, né, moldando muitas vezes, até isso acontece muitas vezes, né, do filho falar assim: poxa, mas eu não gosto que o meu pai faz isso, aquilo, meu pai tem um jeito de agir que eu não gosto.
passam uns anos, ele está agindo igualzinho ao pai. E assim sucessivamente, né, Toninho? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, como diria nosso querido Belchior. Quanto tempo nós temos, Nando? Só para ter uma ideia, só para rapidinho. 5 minutos. Tá bom. Nando, rapidamente, então. Olha, o que você falou é muito legal. Nós temos raízes. Vamos comparar com uma árvore. Nós temos raízes. Nossa questão familiar, nós temos que ter raízes. São exemplos que nós trazemos dos nossos pais que são coisas boas. Porque uma árvore sem raiz, ela vira. Conforme o vento vem, ela é carregada. Mas olha só, nós temos essa raiz familiar, que são as coisas importantes que nós vamos levar em frente. Mas nós vamos mudando algumas coisas. O caule, quando está crescendo, ele pode aprender a ser mais flexível, né? Muitas vezes, nossos pais, nossos avós, por honrar coisas do passado, foram inflexíveis, como nossos avós, tataravós, assim, né? Então, o que é ter flexibilidade? Flexibilidade é o seguinte, ó. Você cresceu e você aprende nas tempestades, os temporais, a dobrar esse caule. Você dobra sem quebrar, porque se você não tiver flexibilidade, você quebra. O que é ter flexibilidade? É saber que você pode mudar, não precisa ser igual, com raiz e com caule. Mas isso acontece no temporal. Sabe aqueles galhos meio velhinhos que estão ali? Eles vão ser arrancados, porque eles já não servem mais. São velhas crenças, velhos modos de pensar, né, que a gente tem. Vai sair aqueles galhos velhos para entrar coisas novas. Quais são as coisas novas que vão vir? Novas flores, novos frutos, para nós e para quem convive com a gente, né, Nando? A mudança começa aí. E onde a gente vai se basear para mudar? Pessoal, seguindo o Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho significa boas novas. Lembra que eu falei de ver o bom e o belo? Quer ver o bom e o belo? Segue o Evangelho. Até rimou. Sem querer, obrigado, pessoal. Quer ver o bom? Quer ver o bom, velho? Segue o Evangelho. Isso mesmo. Então, a gente tem toda... E aí a pessoa fala assim, eu já estou velho, já, para que isso, para que aquilo? Mas a gente sabe que a vida continua e tudo que a gente for construindo no aqui e no agora vai servir para o amanhã. Então, não importa o momento, o ciclo de vida que a gente esteja, se a gente tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 80, 90, não importa. O importante é a gente estar fazendo o agora aqui, né? Buscar mudar, né? Nós tivemos que, de alguma forma, absorver toda essa tecnologia que chegou e está chegando e vai chegar mais ainda, né? Tem aquelas pessoas, não, daqui a pouco a pessoa já estava com celular, smartphone na mão, já estava... Porque não tem como não a gente aderir a alguma coisa que é boa, que a gente se souber usar. Isso é mudança para o melhor, né? A gente ter essa tecnologia para quê? Para melhorar o nosso planeta, não para destruir o nosso planeta, né? Para melhorar nós e não piorar, né? Usar uma ferramenta tão importante como essa. É isso, Andô, Toninho. rapidinho para... Diga. A Cora Coralina, querida Cora Coralina, ela lançou o seu primeiro livro com 75 anos. E uma das partes, das frases, os versos mais bonitos dela era assim, ó: eu sou aquela mulher que escalou a montanha da vida, retirando pedras e plantando flores. Aonde? Primeiro no seu coração. Tirando as pedras do coração e plantando flores. E a partir daí você ajuda a plantar mais flores no mundo, né? Vamos plantar flores no mundo? Planta no seu coração primeiro, né? Exato, né? Porque a gente tem um compromisso primeiro conosco, com a gente mesmo, né? Esse compromisso começa aqui, em nós. Transformação em mim, né? E assim que a gente vai, né, Toninho? Que bom a gente falar, Toninho, desse tema, né? De falar de mudança, de mudar, para que mudar, né? Então, fica aí para você. O que mudar? E como mudar? E como mudar, tá aí para você pensar, né? Em tudo isso. E a gente começar... Não tem tempo, não tem tempo ruim, né, Toninho? Tem tempo para a gente mudar. Isso aí, para fazer essas mudanças. Então, obrigado aí, Toninho, por estar com a gente, já se despedindo aqui, porque o Toninho vai encerrar com a música. E gratidão a todos, muita paz, muita luz aí, muita luz para você, Toninho. Tchau, tchau, e vamos lá, né, com música aí, terminando mais um Alvorada, e esperamos você no próximo programa. Nando, muito obrigado, meu querido amigo, você é meu amigo, irmão, amigo.
Né? Obrigado. Fernandinho, vamos mudar de camisa. Isso aí o pessoal mais antigo vai entender. Vamos mudar de camisa, Fernandinho. Viu, Toninho? Tchau, Antoninho. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom, tudo e até sempre. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.